Olá, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, a depender sempre do horário que vocês nos escutem. Eu sou Rodrigo Rosal, como já falei em outros vídeos, sou professor vinculado ao DED, Departamento de Educação, trabalho na área de fundamentos da educação e também políticas públicas. Esse é o sexto vídeo de uma série que a gente iniciou no comecinho de junho, onde a gente lê trechos da obra do professor Ferdinand Ro, intitulada Educação e Espiritualidade. No nosso último encontro, no nosso último vídeo, nós fizemos leitura e reflexão crítica, com comentários, apontamentos meus, a respeito da temática da liberdade. Nesse vídeo de hoje, que se inicia agora, nós vamos dar continuidade, como dito, abordando a questão da intuição, que é um dos subitens desse capítulo, onde Ferdinand tenta caracterizar o que seria a dimensão espiritual. Vamos a ele. Intuição. Identificando a intuição como capacidade mental que nos possibilita o acesso, mesmo que momentâneo e parcial, à espiritualidade. Encontramos-nos diante da tarefa de caracterizá-la mais aprofundadamente. A questão se o ser humano dispõe, além da razão, de outra fonte mental de certeza, acompanha a filosofia ocidental desde o início. Se desconsiderarmos a opção mais comum de deixar a história da filosofia no nosso espaço cultural, começar com Tales, admitindo um teor filosófico significativo já nos provérbios dos chamados Sete Sábios, nos quais o próprio Tales está incluído, encontramos neles não uma reflexão sobre a intuição, mas uma apresentação de conhecimentos com pretensão de verdade profunda, sem, no entanto, demonstrar preocupação com a justificativa racional. A voz interior de um daimonion, da qual Sócrates falou, fato que lhe rendeu parte da sua acusação, pode ser interpretada como intuição que lhe prevenia de cometer atos que prejudicassem a sua alma. Trata-se de uma eterna polêmica em prol das ideias em Platão, se essas são alcançáveis unicamente pela razão, ou se as capacidades racionais adquiridas na geometria e matemática, como porta de entrada na filosofia, precisam ser transformadas numa capacidade superior no filosofar para intuir as ideias. Até Aristóteles, com toda a sua capacidade de detectar e sistematizar as estruturas racionais do ser humano, identifica uma insuficiência na razão lógica formal e supõe capacidades da mente humana como, exemplificativamente, a frônesis. E pondera as diretrizes do nosso agir, que vai além da razão que comprova o certo e o errado. Primeira observação. Como fez em outras partes do livro, e é uma tradição do fazer filosófico, acadêmico principalmente, agir assim, Ferdinand procura dialogar mostrando onde estariam pistas, indícios, vestígios, sinais de uma discussão para mostrar primeiro que não é inédito o que ele diz, né, uma questão de honestidade intelectual também, mostrar algumas dessas fontes, e aí cabe a nós, isso nos passos anteriores, nesse de agora e nos próximos passos do livro. Toda vez que ele fizer referência a uma tradição filosófica e ou a um autor e sua obra, como ele faz aqui, né, requererá de nós sempre uma consulta posterior a essa obra, cada qual querendo fazer isso, para tirar suas próprias ilações e conclusões. A mim, especificamente, nada fere ouvir essas questões pela formação em filosofia que eu tenho, o que não significa segurança de saber, mas ao menos um certo trato com essas temáticas, com algumas das temáticas que Ferdinand aborda, e mais especificamente com alguns desses filósofos que ele cita aqui. Só isso. Mas sempre lembrando a necessidade para dialogarmos, se possível, diretamente com as fontes,
para confirmar ou infirmar a interpretação que o autor dá aqui. Ele não está dizendo que essas palavras vão estar lá, como ele disse agora acima. Não há uma reflexão sistematizada, não há um argumento, não há uma postura que seja discursiva a respeito da intuição, pelo menos no que ele chamou se referiu aos 7 sábios gregos, por exemplo, que na tradição dos textos formativos e sapienciais é razoável, sim, localizar essas premissas como lá estando presente. Em formato de textos poético-filosóficos, muita coisa é retirada e discutida. Dando um exemplo só, que não foi citado aqui por ele, o poema atribuído a Parmênides, por exemplo, é um texto riquíssimo e um dos textos inaugurais da reflexão poético-filosófica localizada na cultura ocidental, exemplificativamente falando. Então, ele apenas aqui está historicizando, está remetendo a conhecimentos acumulados historicamente, localizados geograficamente, socialmente, culturalmente, mas que reverberam, que refletem, que repercutem na nossa maneira de problematizar algumas questões no mundo ainda hoje. Na Idade Média, voltando para o texto, a intuição foi considerada inspiração divina e, enquanto tal, não raras vezes desvirtuada, mesclando-se com interesses políticos, econômicos e sociais. Talvez tenha sido essa a razão principal porque Kant, como medida de precaução, expulsou a capacidade de intuição do reino da mente humana e a reduziu à capacidade de percepção dos objetos do mundo sensível. Os movimentos filosóficos e culturais que se opuseram ao reducionismo do racionalismo da época das luzes não só recuperaram a importância do lado emocional sentimental do ser humano, mas também as suas capacidades mentais intuitivas, como é o caso, por exemplo, de filósofos como Schleiermacher, Schelling, Schopenhauer e principalmente Bergson, ou Schiller e Goethe, entre tantos poetas. Essas poucas e incompletas indicações revelam tanto a polêmica quanto a complexidade da questão. Apresentamos inicialmente algumas das nossas reflexões sobre essa temática para em seguida indicar e discutir um exemplo. Partimos, na nossa argumentação, do fato de que existem inúmeros relatos de experiências em que pessoas afirmam haver tido intuições. Quer dizer, certeza de algo sem poder justificar, em última instância, essa certeza com um discurso racional, argumentativo completo. Individualmente, cada pessoa tem a possibilidade de negar esse tipo de experiência e fazer a distinção entre aquilo que se sabe por discursos racionais e o que não se sabe por esses discursos. Conhecimento, nessa compreensão, é racional ou não é conhecimento. Se a intuição se refere a fatos empíricos, podemos ter, em determinadas circunstâncias, até a possibilidade de confirmar sua veracidade. Exemplo: se um promotor, de repente, tem uma certeza interior que determinada testemunha de um crime mentiu, mesmo que todos os indícios externos falem contra essa intuição, existe a possibilidade de que se revele a veracidade da intuição, por exemplo, por uma investigação mais apurada. Se isso acontece com mais frequência com uma pessoa, torna-se sempre mais difícil atribuir essa certeza interior ao acaso. Por outro lado, acontece também que o contrário de uma certeza interior se revela na investigação do fato. Nesse caso, não houve intuição e temos que abandonar a crença da confiabilidade da nossa capacidade intuitiva alcançada até então. Quem tem experiências próprias e contundentes com a intuição, parte para a investigação dos fatores que podem nos confundir na percepção de se tratar de uma intuição ou não, e na avaliação do grau de certeza que ela pode nos fornecer. O fato que talvez mais nos confunda em relação às nossas intuições é o desejo. Aí ele vai com outro exemplo. O exemplo que frequentemente utilizo nas minhas aulas é o aluno que, ao acordar com o despertador, pressente que nesse dia não haverá aula. Vira para o outro lado e continua dormindo. Se, de fato, houve aula,
sabemos que foi o desejo de dormir mais que lhe fez acreditar numa suposta intuição. Caso contrário, não temos ainda a prova de que se tratou de uma intuição. Pode ter sido a mesma preguiça e uma cota de sorte. Olha só, isso aqui eu acho muito ilustrativo da honestidade de Ferdinand, que deve marcar a todos nós. Não é da sua infalibilidade, não é da sua completude, senão iria na contramão do que ele mesmo escreve e do que eu estou convicto que nós somos incompletos. Por melhor que seja a nossa capacidade analítica, por mais refinado que sejam os nossos argumentos, por mais forte que seja a nossa capacidade de utilizar a intuição, a gente não vai estar no pleno dessa capacidade o tempo todo. Aí eu estou falando por minhas palavras. Mas veja o que ele mesmo diz, Caso contrário, não temos ainda a prova de que se tratou de intuição. Pode ter sido a mesma preguiça com uma cota de sorte. Então ele quer mostrar que ele não confia na intuição por confiar, ou ele não a coloca como um elemento que compõe a dimensão mental do ser humano à toa. Então ele mostra as raízes dessa discussão na historiografia e na história da filosofia, que pode se desdobrar para outras vertentes e outras áreas do conhecimento, como exemplificativamente educação e psicologia, por exemplo. E o que interessa a gente aqui é a relevância disso para a formação humana. Lembrando que esse é um item de um capítulo da obra que se diz discutir a educação e a espiritualidade, numa perspectiva multidimensional da realidade do ser humano e da própria educação. Voltando para o texto. Contudo, existe igualmente a possibilidade de ter sido uma intuição. Então ele coloca em perspectiva, ou o que epistemologicamente a gente pode chamar de conjectura, à la Karl Popper. Mas certeza em relação às nossas intuições temos, portanto, nos casos em que indicam uma atitude que não corresponde à nossa própria vontade imediata. Posso, por exemplo, desejar resolver logo um problema no banco, mas algo me diz para não ir agora. Como não existe um empecilho racional ou previsível, eu vou ao banco e encontro o sistema fora do ar. Trata-se das situações em que a nossa razão nos faz não acreditar nas nossas intuições, por sustentar os próprios desejos. É propriamente nas situações em que a nossa intuição vai de encontro às nossas razões e desejos, ou seja, vai contra as nossas razões e o que a gente quer, que nós podemos adquirir mais certeza, aprender mais sobre ela. Existem casos em que até sensações físicas ou determinadas emoções acompanham a intuição. Estas, não raras vezes, são até confundidas com a própria intuição. Trata-se de fato de fenômenos que acompanham a intuição e que podem ser indicativos valiosos na identificação de um processo intuitivo. A própria intuição, porém, ele reafirma, é um fenômeno mental. E ele segue. A intuição tem despertado ultimamente mais atenção em determinados setores da sociedade, a partir da publicação de pesquisas que demonstram que executivos com mais capacidades intuitivas também têm maior sucesso profissional. Obviamente, a proliferação de treinamentos para desenvolver a intuição, normalmente com custos que de fato só pessoas com alto poder aquisitivo de executivos podem pagar, não cumprem o que prometem. Em primeiro lugar, as disposições para o desenvolvimento da intuição não são distribuídas na mesma proporção em todos os seres humanos, como qualquer outro aspecto. As neurociências, que já identificaram as partes do cérebro responsáveis pelos processos intuitivos, confirmam esse fato. Isso acontece de forma semelhante também com as outras capacidades mentais nossas, como a razão, a imaginação, a memória. Todas podem ser desenvolvidas em qualquer pessoa. Repito, todas podem ser desenvolvidas em qualquer pessoa. A facilidade e o grau de alcance desse desenvolvimento diferem. Isso se acentua mais ainda na ocorrência da intuição, no caso em que ela não só se direciona a fatos, mas a questões de valores e percepções mais sutis da nossa realidade. Pois, nesse caso, não interferem somente fatores culturais e sociais, mas principalmente disposições e motivações em gerar equilíbrio emocional. Nas intuições a respeito de fatos,
constatamos interferências possíveis dos nossos desejos que boicotam a intuição. Tendência que se constata mais ainda nas questões que afetam com maior vigor a nossa subjetividade. Se a importância da intuição já é significativa no mundo dos fatos, grandes cientistas como Einstein, Kekulé e Jules Poincaré confirmam que as principais descobertas deles se originaram em intuições. Atribuímos maior importância ainda a ela, a intuição, na realidade em que os fatos não podem confirmar as nossas certezas. Isso não significa que nessa realidade não contamos também com outras capacidades mentais. Mas elas em si não bastam. Isso se confirma mais nitidamente quando estamos em áreas menos densas da nossa realidade. Bergson, está citando um autor aqui, alertou no que diz respeito às relações interpessoais que a intuição pode revelar perspectivas futuras. A nossa hipótese é que, em relação à realidade espiritual, a intuição é, em última instância, a única via de percepção. Partimos, para iniciar nossa argumentação, de um exemplo. Trata-se da forma intuitiva como Karl Jaspers, filósofo já citado aqui por ele em outros momentos, estabeleceu a sua relação com Gertrude Meyer, sua esposa. Para análise do fato, apoiamos-nos na compreensão da intuição de Bergson. Já mencionamos que Kant despistou o mundo intelectual de uma maior atenção em relação à capacidade intuitiva do ser humano. Kant aceita a intuição somente enquanto ato de captação da realidade empírica, necessitando ainda para a constituição de um conhecimento seguro e válido de formas puras do entendimento. Mas não considera nas suas reflexões a possibilidade de uma intuição no âmbito do entendimento. Aliás, vale ressaltar que ele, ao contrário de muitos dos seus seguidores, não nega a possibilidade de uma intuição que ultrapassa a dos sentidos. No seu, entre parênteses, Prolegômena, é uma obra de Kant, fecha aspas, ele afirma que é possível pensar um entendimento que intui coisas de forma imediata. Porém, continua ele, nós não temos a mínima conceituação dele, pois o entendimento humano é discursivo. E aí ele cita a nota de rodapé no parágrafo 34 da obra Prolegômena de Kant. Ele faz essa referência para que o leitor, se quiser, possa conferir. Foi principalmente Bergson que, na virada para o século XX, empenhou-se em demonstrar não só a possibilidade de uma intuição humana no nível mental, mas também a necessidade de reconhecer as capacidades intuitivas do homem como atividades fundamentais da mente, ao lado do intelecto. Opondo-se às teorias deterministas da sua época, encontra na intuição a possibilidade de resgatar a liberdade da vida interior do ser humano. Mas a intuição humana não alcança só o interior. Expande-se a vida em geral e chega até o universo material. E mais ainda, o lado essencial de qualquer coisa só nos é acessível a partir da nossa intuição. A consequência dessa visão para a filosofia é óbvia. Os filósofos dignos desse nome expressam na sua obra a simplicidade da sua intuição original. Ele está citando Bergson aqui. Podemos suspeitar que são esses os filósofos que tocam, de alguma forma, na realidade espiritual. Mas o que é que Bergson compreende por intuição, afinal? Distinguindo-se fundamentalmente das atividades analítico-sintéticas, define a intuição da seguinte forma. Chamamos aqui intuição, citando Bergson, a simpatia pela qual nos transportamos para o interior de um objeto, para coincidir com o que ele tem de único e, consequentemente, de inexprimível. E aí vale a pena a nota de rodapé que Ferdinand cita. Não podemos esperar por uma definição no sentido comum da palavra. Isso em relação à intuição é impossível. Bergson tem clareza desse fato. E ele cita Bergson, que não nos seja pedida, pois, uma definição simples e geométrica da intuição. Fecha aspas. A polissemia da palavra intuição é igualmente superável, como a de outros conceitos filosóficos, por exemplo, essência, existência, forma, potência, ato, etc. É verdade isso. Em vez de logo seguir as explicações que essa definição solicita,
apresentamos primeiramente um exemplo de uma intuição vivenciada e suas repercussões tanto na vida cotidiana quanto na filosófica. Encontramos em Karl Jaspers a possibilidade de expressar o entendimento por Bergson, sem que Jaspers seja um filósofo que centra a sua atenção nas capacidades intuitivas do ser humano. Ao contrário, Jaspers, quanto à questão do nosso conhecer, segue a filosofia de Kant. Mesmo Jaspers negando na sua reflexão filosófica a possibilidade de uma intuição no nível mental, podemos demonstrar como uma experiência intuitiva não só guiou sua vida particular, mas se tornou a intuição original da sua filosofia. Partimos de um fato relatado por Jaspers, não enquanto lição filosófica, mas como experiência de vida. Na ocasião de um programa de televisão, descreveu momentos decisivos de sua vida. Entre outros, o encontro dele com a futura esposa, Gertrude Meyer. Mesmo em uma situação adversa ao início de um relacionamento, no primeiro contato acontece o inexplicável. E Jaspers relata da seguinte forma, vou citar: na visita, algo repercutiu com o efeito de um relâmpago. E isso já no primeiro momento, quando Gertrude, ainda de costas, levantou-se e se virou para mim. E parecia que as duas pessoas que se encontraram nesse momento estavam interligadas desde sempre. Como isso de fato aconteceu, não posso saber e, portanto, relatar. Fecha aspas. Karl Jaspers. Volta para Ferdinand. O relacionamento com Gertrude tornou-se elemento essencial no desenvolvimento da filosofia de Jaspers. Volta a citar Jaspers. Sua presença acorda impulsos em mim que não me permitem sucumbir no mundo das formas espirituais e no mero pensar. Muito mais ainda. Estou convicto, caso haja profundeza na minha filosofia, de que jamais teria alcançado esta sem Gertrude. Fecha aspas. E finalmente, nos longos anos do nazismo, a relação foi posta à prova. Em função da condição de judia dela, Jaspers vivia num casamento, segundo a linguagem dos nazistas, chamado de misto. Expulso da cátedra de Heidelberg e perseguido pelo regime, não por causa da sua filosofia, mas por manter um casamento misto, e Jaspers manteve com Gertrude fidelidade incondicional. Um exemplo entre muitos extraído do diário de Jaspers. Ferdinand coloca a data 16/11/1940. Gertrude sempre retorna com o mesmo pensamento. Ela quer morrer só. Ela não quer me destruir ao mesmo tempo. A minha morte, a tortura, a dela não. Ela me pede permissão para deixar esse mundo sozinha, mas não posso permitir que ela morra sem mim. Poderes que a obrigam a morrer, matam-me também. Essa solidariedade é absoluta. Parece que tudo perderia a substância se uma separação como a de Gertrude de mim fosse pensada como compreensível, permitida, possível. Nesse caso, na verdade, não existiria mais nada de seriedade. O homem é somente homem quando ele entra em algum momento com a sua vida inteira. Fecha aspas. Voltando para Ferdinand. Diante do argumento levantado de que a separação de Gertrude podia possibilitar a conclusão da obra filosófica de Jaspers, ele responde igualmente taxativo. Volta a aspas. Se uma vontade humana destrói a vontade de Gertrude, sem que eu morra com ela, a nossa separação à força equivale à morte. A separação voluntária é impossível. A minha obra também estaria extinta. Ela vive e floresce só da substância da nossa fidelidade. Uma falta de fidelidade destrói a nossa existência e o sentido da obra. Numa situação sem esperança concreta de salvação, Jaspers escreve no dia 2 de maio de 1942. Volto a Jaspers. Meu coração fala silencioso e confiável no seu fundo. Eu pertenço a ela. Deus quer, quando a vontade de homens e na atuação da natureza atinge a um dos dois de forma destrutiva, que os dois sejam atingidos. Não se pode separar na vida à força aquilo que está ligado eternamente, que nasceu de uma única origem, um para o outro. Fecha aspas. Voltamos com essa afirmação ao ponto inicial do primeiro encontro deles. O que foi intuição original num determinado momento, revelou-se fundamento incondicional da vida em conjunto. Não é difícil identificar as repercussões dessa experiência na filosofia de Jaspers.
comumente conhecido como filósofo que se concentrou em suas reflexões na existência e sua relação com a razão, e Jaspers revela um lado seu que transcende esse binômio quando fala sobre amor. Não posso me fundamentar no meu eu penso, mas somente através da lucidez do meu pensar no meu amor. Amor é a essência mais íntima, ser a si mesmo e amor são idênticos. Jaspers. Quando Jaspers fala sobre amor existencial, não se pode negar a influência de sua vida com Gertrude. Volto a citar Jaspers. O amor existencial está impregnado pelo silêncio da decisão que elegeu seu amor. O caminho da sua realização está sendo segurado com firmeza. Esse amor é a fidelidade, que não é meramente sentimento e continuidade, mas ligação incondicional. Não se pode caracterizar essa fidelidade adequadamente como confiabilidade moral ou imutabilidade do temperamento, mas, incluindo as duas, ela se sabe fixada num fundo metafísico. Voltando a Ferdinand, se o amor é o fundamento último do nosso ser, não pode ser diferente em relação à filosofia. E cita Jaspers, se queremos encontrar a origem em nós, que sustenta em movimento a tudo, ela é, afinal, em todas as formas que pode adquirir, o amor. Pois o amor é, no fundo de todo filosofar verdadeiro, a última força movente. Volta a Ferdinand. Esses fatos relatados e citações escolhidas, entre muitas possíveis, fornecem-nos subsídios para voltar à definição de intuição e seus esclarecimentos. Constatamos de início uma diferença entre a experiência de Jaspers e a definição de Bergson. Bergson pensa a intuição numa atitude ativa, procura ativar a capacidade intuitiva para captar o interior de um objeto. E Jaspers não tinha, de forma alguma, a intenção de intuir algo, quando entrou na sala onde se encontrava sua futura esposa. Isso não significa que não se pode falar de um processo intuitivo nesse caso. A intuição não depende da intenção, pois ela pode se realizar em níveis diferentes, sob pontos distintos. O crucial é a constatação de que Jaspers se percebeu por um instante no interior de um objeto, quer dizer, no caso específico, no interior da sua relação com Gertrude. Captou o que essa relação tem de único, uma interligação desde sempre. A principal característica encontra-se precisamente nesse fato, entrar numa ligação direta com o objeto. Intuição significa, pois, primeiramente, consciência, mas consciência imediata, visão que quase não se distingue do objeto visto, conhecimento que é contato e mesmo coincidência. Isso é uma citação de Jaspers. Voltando para Ferdinand. Nessa imediatez, a intuição distingue-se do nosso pensar discursivo. E segue. Nenhuma palavra se explica por si só. Nenhum conceito se compreende sem recorrer a outros. Em outras palavras, já no momento em que queremos expressar uma intuição, temos que recorrer ao domínio do intelecto. A intuição somente será comunicada através da inteligência, cita Bergson. Consequência imediata disso é que qualquer expressão de uma intuição, por mais sofisticada que seja, não retrata adequadamente a vivência intuitiva original. Geralmente, recorremos a imagens para uma aproximação daquilo que desejamos expressar. Mas mesmo as imagens não passam de um instrumento de intermediação entre o indizível e o intelecto discursível. E segue. Mesmo sem alcançar clareza racional, nem por isso a intuição pode ser considerada um conhecimento vago ou inseguro. É verdade que a certeza de uma intuição nem sempre se instala imediatamente, fato que também aconteceu com Jaspers, quando anunciou a seus pais que se viu tomado por um certo interesse humano para com a senhora de 28 anos. Uma certeza final, que mais do que podia qualquer certeza racional, levou Jaspers a assumir sua fidelidade incondicional, negando-se a saídas de bom senso, de se separar de mentira, de fazer algo para garantir a continuidade da sua obra filosófica ou de aceitar o suicídio da esposa para poder sobreviver, e Jaspers não se ilude mais em relação ao fundo metafísico que sua intuição tocou. A certeza é absoluta. E segue.
Trata-se de uma questão do alcance da intuição. Alguns autores que também falam de intuição, entre eles Schelling, Schopenhauer, eles depositam a crença no poder da mesma, da intuição, que vai além das suas possibilidades, que faz dela uma busca imediata do eterno. Bergson opõe a essa visão. Cita Bergson: como não se trata para nós, ao contrário, de reencontrar, antes a verdadeira duração. Mas qual é o equívoco em que se baseia a crença dos filósofos que procuram ultrapassar os limites do tempo via intuição? Em primeiro lugar, porque muitos deles sentiam a insuficiência do pensamento conceitual para atingir o fundo do espírito. Como as últimas coisas se fecham para o nosso intelecto e se escondem atrás das antinomias, procurou-se uma outra capacidade humana que as atingisse. Postulou-se, em segundo lugar, uma faculdade supra-intelectual de intuição, em vez de se basear nas experiências concretas do real, sendo construída enquanto oposição conceitual da inteligência. Interrompemos aqui a apresentação das características da intuição de Bergson, cientes da sua incompletude. Por enquanto, fica evidenciado que a intuição pode acontecer tanto em relação a objetos ou eventos da realidade imanente quanto transcendente. Em relação à realidade transcendente, à dimensão espiritual, trata-se de uma única forma de acesso. Concordamos plenamente com Bergson que esse acesso via intuição não é possível em relação à totalidade, nem do empírico e muito menos à dimensão espiritual. Intuímos realidades individuais e parciais. As visões do todo são resultado de uma atividade da nossa razão, que faz de uma parte o todo, que é baseada no desejo de conhecer o todo e, com isso, de dominá-lo. Aqui se encontra um germe de qualquer dogmatismo. Em relação à realidade espiritual, intuímos, no máximo, vislumbres dela, mesmo que esses vislumbres, como vimos no caso de Asper, possam se tornar decisivos para o encaminhamento da própria vida. Os possíveis vislumbres não se encontram fora da realidade vivenciada concretamente. Eles aparecem no tempo e espaço, mas ao mesmo tempo vão além deles. O amor de Jaspers, ao mesmo tempo que está sendo identificado na sua origem transcendente, é vivenciado imanentemente. Quando afirma que amor é força movente de todo filosofar, não faz de forma como ele vivenciou o amor a diretriz para todos, mas inclui todas as formas em que ele pode ser realizado. Intuir algo da dimensão espiritual, por isso, tem relevância para quem o intui e não pode ser imposto aos outros. Quem percebe o comprometimento que advém de um vislumbre da realidade espiritual sabe perfeitamente que não pode ser o mesmo para a pessoa que não passou por uma experiência semelhante. A intuição é intransferível. O comprometimento é individual, mas nem por isso individualista, egoísta ou egocêntrico. No amor de origem espiritual, o comprometimento é com o outro. É preciso, portanto, desenvolver algumas reflexões em torno do sujeito, do nosso eu, e a capacidade de comprometer-se com algo que vá além de si mesmo. Espero que vocês apreciem mais esse vídeo, porque material denso e suficiente para boas reflexões esse texto continua tendo. No nosso próximo vídeo, a gente dá sequência falando sobre o sujeito. Até lá!